Um dos maiores mistérios de Peppa Pig é o passado da família da Suzy. Ninguém sabe de onde elas vieram e talvez exista um segredo importante por trás disso. Será que você conhece essa história misteriosa da família da Suzy? Um dos personagens que nunca apareceu foi o Vovô Ovelha. Ele pode aparecer em breve no desenho. E por que a gente sabe disso? Você deve estar se perguntando. É muito simples. Tá quase certo que essa é uma das novidades para a próxima temporada. A gente acredita que o Vovô Ovelha é um personagem que tá ligado ao mar, da mesma forma que outros também estão. Vamos lembrar que os avós da Peppa, do Danny e da Rebecca também são marinheiros. Parece que no mundo da porquinha os idosos gostam de navegar, não é verdade? O grande mistério é que talvez o Vovô Ovelha tenha se perdido no mar. Isso porque no desenho existem monstros nos oceanos, como o pai do Danny mostrou. E se você pensa que não existe nenhuma prova de que a família da Suzy está conectada com o mar, é só dar uma olhada no pijama da melhor amiga da Peppa. No episódio O Futuro, a gente vê uma âncora desenhada na roupa dela, e apenas os personagens marinheiros têm algo assim. Como a Suzy ainda é muito nova, a gente pode chegar a uma única conclusão. A roupa pertenceu a um parente que ainda não apareceu. Será que foi o Vovô Ovelha? E será que ele era amigo do Vovô Pig? A gente vai descobrir tudo isso e muito mais agora mesmo. Tá começando mais um Teen Videos. A família da Suzy começou há muito tempo atrás. E ainda hoje a gente vai te mostrar as origens da ovelhinha. Mas antes você precisa saber a história do casamento da senhora ovelha. O pai da Suzy com certeza foi alguém muito rico. E a gente não tá falando isso só por teoria. As famílias das ovelhas são as responsáveis por toda a lã que existe no mundo e que é vendida nas lojas da Dona Coelho. Ou seja, o casamento foi muito caro. É uma certeza de que a cerimônia aconteceu 4 anos atrás, se você levar em conta a idade da ovelhinha. Além disso, no episódio Dias Antigos, a gente descobre que a Suzy conhecia a Peppa desde que elas eram bebês. Ou seja, o casamento só poderia ter acontecido na cidade que a gente conhece. Naquele dia, pelo que aparece nas nossas informações, tudo quase foi um desastre. A prova disso é o anúncio do casamento da Senhora Vaca. Naquele dia, quando o Sr. Touro avisou que iria se casar, Madame Gazela mandou os alunos para casa, porque todos tinham que se arrumar. Depois disso, a professora fez uma coisa nunca vista antes. Ela abriu um armário e apertou um botão vermelho que alertou a cidade inteira. Quando os pais chegaram, toda a cidade já estava sabendo. Isso quer dizer que o lugar em que a Peppa mora tem um botão de emergência para casamentos de última hora. Ou seja, em algum momento, alguém teve um que quase foi um desastre. E sim, foram os pais da Suzy. Como a gente sabe disso? É simples. No episódio Suzy vai embora, a senhora ovelha fica triste quando descobre que não vai conseguir se mudar. Ela não gosta daquela cidade. E o motivo é claro, foi alguma coisa ruim que aconteceu. Será que ela teve um dia de casamento ruim? Será que é por isso que o pai da Suzy nunca apareceu? Essas respostas vão aparecer na próxima temporada de Peppa. Fique ligado! Mas e como foram as origens da família da ovelhinha? Essa história tá ligada aos seres humanos. Sim, isso é muito possível. Na trama em que a Peppa viaja para Nova York, tem um easter egg que mostra exatamente o que a gente tá falando. Na Times Square, se você prestar muita atenção em um dos cartazes, a gente vê uma menina fazendeira com 3 ovelhas. Sim, elas são selvagens, mas todo mundo sabe que na história do mundo da Peppa existem muitas pistas de que em algum momento os animais evoluíram dos humanos. Ou seja, as ovelhas do cartaz são os antigos parentes da Suzy. E por que a gente tem tanta certeza? No mundo da porquinha, os personagens principais são famílias únicas. Isso quer dizer que você não conhece outro porco que não seja parente da Peppa, ou outra ovelha que não seja parente da Suzy. E o que isso tem a ver com os humanos? Aquela imagem prova que a família da Suzy veio de antigas fazendas de ovelhas, provavelmente as mesmas que tiravam a lã para criar roupas. E além disso, a gente tem mais certeza ainda de que o Vovô Ovelha tem alguma coisa a ver com o mar. No episódio O Festival, a gente vê a garotinha fazendeira de novo, mas existe um outro personagem, o Barba Ruiva. Os dois estão em cartazes, e esse pirata é muito famoso no mundo da Peppa. E se você juntar isso com o fato de que a Suzy veste um pijama que tem o símbolo de uma âncora, então essa é mais uma prova de que a nossa ovelhinha tem algum parente que é marinheiro. Você gostaria de viajar com a Suzy? Comente #sim. Mas onde estão os parentes da Suzy que a gente não conhece? Se você prestar bem atenção, só existem ovelhas fêmeas na família da personagem. A própria Suzy, mamãe ovelha, prima Charlotte e vovó. O avô da melhor amiga da Peppa a gente já te explicou.
deve estar em uma grande viagem pelo mar, do mesmo jeito que o pai do Danny, mas o seu pai desapareceu. No episódio Dias Antigos, a gente descobre que a Suzy e a protagonista se conhecem desde sempre, quando eram apenas recém-nascidas. Isso é uma prova de que os pais da Peppa conhecem o pai da Suzy. Mas ele desapareceu por qual motivo? Será que ele se separou da mamãe ovelha? Existe essa possibilidade, mas a teoria é bem mais sinistra que isso. No episódio O Futuro, a Suzy tem um desenho que está pendurado na parede. A imagem mostra ela mesma sendo uma enfermeira. Na mesma trama, ela diz que gostaria de pilotar um avião, e o que a personagem diz é ainda mais revelador. A Suzy, mesmo que por brincadeira, diz que o avião está viajando pelo mundo inteiro. Isso é estranho. Sem um destino? É como se ela estivesse procurando alguma coisa. Será que a Suzy está querendo visitar uma pessoa que está doente? É quase certo que sim. E ainda existe uma outra pista sobre isso. No episódio O Hospital, quando Pedro é internado, a Suzy diz que as pessoas doentes dormem por muito tempo. Como ela sabe disso? Tudo bem que a ovelhinha quer ser enfermeira, mas é um detalhe que só uma pessoa que já passou por isso sabe, você não acha? É bem possível que o pai da Suzy esteja em coma no hospital, em algum lugar fora da cidade. Por isso que a ovelhinha sonha em sair viajando para encontrar ele. Além disso, no episódio em que ela quase foi embora, a gente acredita que a nova cidade seria o mesmo lugar onde o pai da Suzy estava internado, mas como a mãe dela não conseguiu o emprego, infelizmente tudo deu errado. Deve ser por isso que a senhora ovelha ficou tão triste de ter que ficar em casa. Ela perdeu a chance de viver perto do seu marido, que está internado, dormindo por muito tempo no hospital. Será que isso é verdade? É mais um mistério em Peppa Pig. Agora vamos falar de um detalhe que muita gente não percebeu. No episódio em que a vovó ovelha vai se mudar para casa da Suzy, tem uma pergunta que não foi respondida. Por que ela se mudou? Quando a gente conhece a avó da Suzy, os fãs descobrem que ela viajou pelo mundo todo e tem várias coisas que ela comprou nas viagens pela Europa e Ásia, ou seja, ela é uma ovelha aventureira. Esse detalhe ajuda a explicar que o vovô ovelha era um pirata. Os tesouros que ele reuniu pelo mundo estão com a sua esposa. Mas se a vovó ovelha resolveu se mudar, é porque alguma coisa aconteceu. Não dá pra dizer que ela tá ficando velha e fraca, já que no mundo da Peppa o tempo não passa, e personagens como o Vovô Coelho têm mais de 100 anos de idade. A nossa teoria diz que essa personagem resolveu se mudar porque as aventuras dela acabaram. Ela já viajou o mundo todo, e agora não tem mais o seu parceiro de viagem, o marido dela que se perdeu no mar. Se você assistir ao episódio mais uma vez, vai perceber que a senhora ovelha não explica para Suzy o motivo da avó estar se mudando. Ela só diz que agora serão 3 indivíduos morando na casa. Que esquisito, você não acha? Uma outra certeza sobre a família da Suzy é a prima Charlotte. O simples fato de ela ser prima da ovelhinha já diz que a senhora ovelha ou seu falecido marido tem algum irmão. Mas onde eles estão? Esse é um outro mistério. A prima Charlotte tem uma família, e pela forma como ela trata a senhora ovelha, a gente tem certeza de que a Charlotte é sobrinha dela. Deve existir algum motivo para a maior parte da família de ovelhas estar desaparecida. Será que eles vivem em alguma fazenda? Como a gente já explicou, a vovó ovelha gostava de viajar. A própria Suzy quer pilotar aviões pelo mundo. A mãe da ovelhinha ficou triste porque as duas não iriam mudar de cidade. Isso mostra que a família da Suzy não gosta de ficar no mesmo lugar. Eles estão espalhados, e é por isso que o pai da personagem não apareceu. Talvez esse seja o jeito de viver das ovelhas. Os porcos gostam de pular na grama. Os coelhos querem trabalhar bastante e as ovelhas gostam de viajar. Será que isso é uma prova de que, na verdade, o pai da Suzy está viajando e que ele ainda é casado com a senhora ovelha, mas que para eles tudo bem o cara ficar anos longe? Isso seria algo estranho, mas em Peppa Pig até as batatas falam. Então tudo bem. Sabe o que não é nada estranho? Se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem um outro detalhe na casa da Peppa que talvez você não tenha percebido. A Suzy tem um quarto extra para os brinquedos. Mas por quê? Na casa da Peppa, a protagonista dorme no mesmo quarto que o George. Na da Vovó Pig, a gente vê o lugar onde Mamãe Pig dormia. Mas nunca vimos o quarto da tia Dot, que é a irmã dela. Isso faz a gente pensar que elas dividiram o mesmo quarto. Os porcos podem gostar de dormir juntos, mas as ovelhas não. No desenho da Peppa, parece que as casas foram feitas exatamente do jeito que os personagens gostam de viver. Isso é ter cuidado com a criação do universo da série. Mas no caso da Suzy é estranho que ela tenha um quarto extra. Será que isso quer dizer que ela já teve uma irmã?
Também é possível que a senhora ovelha estivesse planejando ter uma nova filhote, mas a partida do marido e a chegada da vovó ovelha atrapalharam os planos e o quarto ficou vazio. Ou isso é ainda mais profundo. Quando a Peppa viaja para a Itália, ela encontra uma cabra chamada Gabriela e um bode, que é o pai da personagem. Os bodes podem ter filhos com ovelhas, mesmo isso não sendo comum. É bem possível que a Suzy e a Gabriela sejam irmãs, mas não vivam na mesma casa. E aquele quarto vazio pode ser o lugar onde a cabra vai dormir quando a família se reúne. Isso seria uma grande surpresa, não é? Mas talvez uma teoria para depois. Agora a gente tem que te avisar que escolhemos mais 2 conteúdos para você se divertir. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!